Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da maldição da lei. O que era a maldição da lei? Nós vemos isso quando Moisés traz a lei e ele mostra que a desobediência traria consequências. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos 15 até o 68, vai mostrar as maldições decorrentes da desobediência à lei de Deus. Amém? O livro de Deuteronômio significa a repetição da lei. É um livro que foi escrito por Moisés e tinha o objetivo de trazer a lei de Deus para aqueles que haviam saído do Egito de 20 anos para baixo e para aqueles que nasceram e cresceram durante os 40 anos de peregrinação. Então, Moisés, antes de morrer, ele traz essa repetição da lei e essas advertências ao povo de Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, dos versículos 15 ao 68, está registrado o que a Bíblia chama de maldição da lei, que é uma lista das consequências negativas provenientes da desobediência aos mandamentos de Deus. Porém, é importante destacar que ali Deus não estava inventando a bênção nem a maldição, mas apenas sistematizando-as para o povo que era considerado povo de Deus naquela época. Ou seja, Deus estava tornando pública e oficial a lista das consequências do pecado na vida do homem. Toda e qualquer maldição, portanto, veio como consequência da queda de Adão. E os textos bíblicos apenas documentam esse fato. Não era Deus que estava trazendo essa maldição. Deus estava revelando ao povo que a desobediência aos seus mandamentos ou à sua lei iria trazer consequências. Então, a maldição da lei resume-se em 3 consequências. Primeiro, a morte espiritual, que significa o homem ter o seu espírito alheio à vida de Deus, né? Isso veio como consequência do pecado. A enfermidade, que são as doenças, e também a pobreza. Então, essas são as 3 consequências da maldição da lei. Ou seja, do versículo 15 ao versículo 68, quando você vai fazer uma suma, um resumo, em que essas categorias de maldições iriam representar, elas seriam resumidas nessas 3 representações: a morte espiritual, a enfermidade e a pobreza. Claro, o contrário disso era em obediência à lei de Deus, que estava a vida no espírito, a saúde e a prosperidade. Além da maior consequência, a morte espiritual, que é a verdadeira fonte de todas as outras mazelas que afligem o homem, ou seja, a maldição da lei prevê as enfermidades e a ruína do homem sem Deus na área financeira, a sua miséria e fracasso. Nós podemos ver alguns exemplos. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 17, diz: maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Está falando aqui na questão do trabalho. Pessoas que trabalham e trabalham muito, mas que não conseguem desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso é uma consequência da maldição da lei. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 18, diz: maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ainda falando a respeito do trabalho. Seria maldito o homem que não guardasse a palavra de Deus. No verso 20 diz: o Senhor mandará sobre ti a confusão e a ameaça de tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Ora, Deus está mostrando aqui as consequências por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Ou seja, o abandono a Deus iria trazer essas consequências ainda no trabalho. No versículo 39 diz: plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Ou seja, por mais que o homem trabalhasse, se ele não guardasse a aliança com Deus, claro, Deus falando para o seu povo, o seu trabalho seria em vão. Então, nós vemos aqui que trabalhar demais e não ter o resultado desse trabalho
é consequência da maldição da lei. A pobreza, portanto, não é uma bênção, mas é parte da maldição que opera na vida do homem e que a lei mosaica regulamentou, tornando-a legalmente oficial. Então, quando nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 28 essas consequências, nós vemos que Deus oficializou para o seu povo. Por quê? Do verso 1 ao verso 14 vai falar das bênçãos da obediência. Então, era uma questão de que o povo deveria escolher. Se obedecer aos mandamentos de Deus, iria ser abençoado, ou seja, iria ser próspero, iria ter saúde, iria ter vida espiritual. Porém, se eles desobedecessem, iria ter morte espiritual, enfermidade e pobreza. Porém, vale destacar que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A palavra, porém, registra no Novo Testamento que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus, ele pagou o preço, ele se tornou maldição em nosso lugar para nos resgatar da maldição da lei. Ou seja, aqueles que creem em Jesus é imputado sobre eles a justiça de Deus. E mediante a consciência dessa justiça, eles podem ser redimidos da morte espiritual, ou seja, ter vida espiritual, da pobreza, ou consequentemente ter prosperidade, e da enfermidade, consequentemente ter saúde divina. A Bíblia diz que ele se tornou maldição em nosso lugar para nos resgatar da maldição da lei. Como já vimos, consistia em morte espiritual, enfermidades e misérias. E 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte, o apóstolo Paulo: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. No entanto, a bênção não para por aí, mas no versículo seguinte a Bíblia diz, em Gálatas 3,14, por que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar? Ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Deus havia abençoado Abraão de modo como queria que todos os homens fossem abençoados, por causa da fé que ele tinha. Então, quando eu e você cremos em Jesus, nós somos resgatados dessa maldição da lei. E a bênção de Abraão, ela chega até nós através de Jesus Cristo. Amém? Com qual objetivo? Ele diz assim, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus, ele tem o direito de ser a habitação do Espírito de Deus. E claro, o Espírito de Deus habitando em nós, amados, nós vamos a cada dia melhorar na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada com Deus e, consequentemente, na nossa vida. Amém? Então, nós precisamos entender o que significa essa bênção de Abraão. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Amém? Então, é importante que você entenda isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Então, todos aqueles que creem em Jesus, eles são benditos com o crente Abraão. E nós podemos desfrutar dessa bênção. O Espírito em nós é a esperança da glória. E nós podemos ter esperança, porque Jesus está conosco. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.